Renda fixa é provavelmente a porta de entrada para quem está começando a investir, mas pouca gente realmente sabe o que está fazendo quando coloca o dinheiro ali. Ainda mais quando se depara com várias siglas que mais parecem um novo dialeto que se precisa aprender. Mas na verdade não é tão complicado assim, é bem simples. E esse vídeo é o início de uma playlist sobre renda fixa, em que a gente vai aprender como realmente investir com segurança e com inteligência usando a renda fixa. Os investimentos se dividem principalmente em dois grandes grupos, a renda fixa e a renda variável. A renda variável, como o nome já diz, né, o seu retorno vai sofrer uma variação que não vai te trazer uma previsibilidade de quanto você vai ter de volta. Isso vai depender do mercado, do quanto aquele ativo que você resolveu investir vai estar valendo no momento em que você entende que é necessário vendê-lo. Já na renda fixa, ela segue uma lógica, pelo menos contrária, em que você tem uma previsibilidade bem maior do quanto aquilo vai render para você. Pelo menos dentro de um prazo estipulado, você tem uma noção de quanto vai receber de volta. Porque, na verdade, a renda fixa ela é você emprestando dinheiro para alguém, e esse alguém te devolvendo esse dinheiro acrescido de juros. Como, por exemplo, o banco faz, né? Ele empresta dinheiro e recebe aquele valor de volta com os juros. Mas aqui a lógica se inverte. Não é você que está pegando dinheiro com o banco que pega dinheiro com você. Na verdade, você pode estar emprestando para instituições, empresas, bancos e para o próprio governo. Primeiro vamos falar sobre esse empréstimo para os bancos. Aí a gente vai esbarrar na primeira sigla, que é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Quando você investe em um CDB, você está comprando um título emitido por um banco. E o que é um título, né? Hoje o mercado é todo digital, mas antigamente existia realmente um título, era um documento escrito em que uma pessoa se declarava devedor de uma outra pessoa e dizendo ali que pagaria um valor X acrescido de juros oriundo daquele empréstimo. Então era um documento que comprovava isso. Isso é chamado de título de dívida. A digitalização chegou, mas a lógica continua a mesma. Quando você empresta dinheiro para o banco, quando você investe no CDB, você está investindo, você está adquirindo um título de renda fixa, né, um título de dívida desse banco que emitiu. Ele tem um compromisso agora de lhe pagar o valor investido acrescido de juros. Mas o que realmente importa para a gente como investidor é que a gente vai estar emprestando dinheiro para o banco e ele vai estar devolvendo esse valor acrescido de um rendimento. Dentro disso, a gente vai esbarrar com uma outra sigla, que é o CDI. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. E sem querer entrar no mérito profundo de como ela é montada, como ela é formada, vamos entendê-la como uma taxa referencial no mercado, especialmente quando a gente está falando de investimentos bancários. O CDI serve para a gente como essa referência. Por exemplo, o CDB que rende 100% do CDI quer dizer que ele rende exatamente essa taxa. Um CDB que rende 110% do CDI quer dizer que ele rende mais do que essa taxa. A mesma lógica, se for 90% do CDI, rende menos. Então, CDB é o ativo mesmo, é o título que você compra investindo no banco. CDI ou DI é a taxa que a gente usa como referência para saber o rendimento desse CDB. Agora, falando sobre emprestar dinheiro para o governo, a gente precisa ver o Tesouro Direto. Tesouro Direto é a plataforma em que o governo disponibiliza os seus títulos de dívida para que nós, investidores, possamos adquiri-los. Na prática funciona dessa forma, né? Os investidores adquirem os títulos, esse recurso arrecadado pelo governo através, o recurso que nós colocamos ali comprando os títulos de dívida, o governo usa nos seus projetos, no que deseja fazer, e depois devolve esse valor também acrescido de juros, né, de um rendimento para os investidores. E existem basicamente 3 tipos de títulos. É o título pós-fixado, o título pré-fixado e o título híbrido, que vai ter uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. Isso não só para o Tesouro Direto, tá? Não só para quando a gente está falando de renda fixa com o governo, mas renda fixa no geral, né? Crédito privado, nos títulos bancários, também vão ter basicamente esses 3 tipos de título. E eles vão ter relação direta com a rentabilidade do seu investimento ali. E cada um deles vai fazer mais sentido de acordo com o seu objetivo. Calma que vai ficar fácil de entender. Vamos lá, por parte.
O título pós-fixado, ele vai seguir uma taxa referencial, como foi o exemplo que a gente viu do CDB, que rende 100% do CDI. A taxa de referência é o quê? A taxa DI, é o CDI. Então ele vai estar sempre rendendo, esse CDB vai estar rendendo sempre 100% do CDI. Então se o CDI sobe, o rendimento desse título também sobe. Se ele desce, o rendimento também desce. Funciona dessa forma, ele acompanha a taxa. Quando a gente está falando de tesouro direto, a taxa não vai ser mais o CDI, vai ser a taxa Selic. A taxa Selic é aquela que você já deve ter visto nos jornais por aí. Ela muda de tempos em tempos de acordo com a direção do Banco Central do nosso país. Na verdade, reúne-se ali o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, para definir a taxa Selic no nosso país. A taxa Selic, ela é a taxa de juros básica da nossa economia. Ela serve como referência para toda a taxa de juros do nosso país. Mas em se tratando do título pós-fixado do Tesouro Direto, que é chamado de Tesouro Selic, ela vai ser a referência para o rendimento desse título. Ou seja, se você está investindo no Tesouro Selic, que é um título disponível dentro do Tesouro Direto, esse título vai acompanhar o valor da taxa Selic. Se a Selic sobe, ele vai pagar esse valor. Se ela desce, ele vai pagar esse valor como rendimento. Por exemplo, hoje a gente está com a Selic rodando em 14,5%, né? 14,5% ao ano. Então, se a Selic subir para 15%, o seu rendimento vai acompanhar esse movimento. Se descer para 14%, para 13%, da mesma forma. Isso é o título pós-fixado. Outro tipo de título é o título pré-fixado. Como o nome já diz, ele tem uma taxa pré-estabelecida no momento em que você adquire aquele título. Por exemplo, você vai encontrar lá disponível no Tesouro Direto um título pré-fixado que rende 13% ao ano. Então quer dizer que se você levar esse título até o seu vencimento, ele vai te pagar 13% ao ano. O terceiro e último título que a gente mencionou é o título híbrido, que combina uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. Na parte pós-fixada, a gente vai ter aqui uma taxa de referência que vai ser o nosso rendimento. E na parte pré-fixada, vai ter um valor já pré-estabelecido. Os dois somados vão ser o que esse título vai render. Por exemplo, dentro do Tesouro Direto, a gente tem o título IPCA+. O IPCA+, né, IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né, outra sigla, mas é a nossa inflação. Ele vai render, o IPCA+, vai render inflação, que é o IPCA, mais uma taxa pré-estabelecida, né, que é a sua parte pré-fixada. Por exemplo, 5% ao ano ou 6% ao ano. Ele vai render IPCA mais 6% ao ano dentro daquele período combinado para aquele título. Dentro do Tesouro Direto ainda existem o Renda Mais e o Educa Mais, mas eles seguem a mesma lógica de um título híbrido. Agora, após esse panorama inicial sobre a renda fixa, uma aplicação prática que a gente pode ver, porque dá para perceber, existem vários tipos de título, e cada um é para um objetivo diferente. E um objetivo principal, prioritário, né, para quem está começando a investir e quem já investe e não tem, é a montagem da sua reserva de emergência. Afinal de contas, se você tiver um imprevisto hoje, de onde vai vir esse recurso? A reserva de emergência é para isso. E aqui entram nossas duas principais opções para a reserva de emergência. Eu diria até que únicas opções, que é o Tesouro Selic e um CDB de liquidez diária, CDB de banco grande. Por que isso? Porque no Tesouro Selic você tem a segurança de estar investindo para o dono da máquina de imprimir dinheiro. Então é o menor risco que você tem no mercado para estar investindo. E no CDB de liquidez diária, porque quando você tem ali um título pós-fixado de liquidez diária, você consegue converter esse recurso novamente para você. Isso que a gente chama de liquidez. A reserva de emergência você precisa de alta segurança e alta liquidez. A preocupação não pode estar em rentabilidade. E é interessante até que você faça da seguinte forma: a maior parte do seu recurso de reserva de emergência fica no Tesouro Selic. Um percentual menor deixa no CDB de liquidez diária, né, do banco grande. Por quê? Porque vai estar mais à mão. Você precisou de alguma coisa, fazer um Pix, pagar alguma coisa,
você entra no aplicativo do banco, vai e faz e paga. Não que você não tenha o aplicativo do Tesouro Direto ou da sua corretora também para resgatar o Tesouro Selic. Mas o Tesouro Selic, ele é convertido para você no mesmo dia se você fizer ali a solicitação de resgate na parte da manhã. Se for à tarde, vai cair só no dia seguinte. Se for na sexta-feira, só no próximo dia útil, né, na segunda-feira ou próximo dia útil. Então tem essa questão. Então, caso uma eventualidade ali no final de semana, que você precisa de um recurso rápido, é bom você ter um percentual pequeno. Então eu diria 20% você deixa no CDB de liquidez diária do bancão e os outros 80% deixa lá no Tesouro Selic, que certamente se tiver uma emergência maior, né, um valor grande expressivo, você vai ter mais tempo para conseguir resgatá-lo e realizar a sua necessidade. Então nesse vídeo a gente conseguiu dar início ao entendimento sobre renda fixa, especialmente entendendo essa lógica de empréstimo, que pode ser para governo, bancos e até outras instituições. E a gente vai se aprofundar mais ainda nisso, em empréstimo por outras instituições e outras modalidades de investimentos, no próximo vídeo dessa playlist sobre renda fixa. Agradeço você por ter assistido esse vídeo até o final, e se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente suas dúvidas, que eu estou pronto para atender e para esclarecer. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida, sua família e as suas escolhas. Um abraço.